Eu vou os 2 dias. Audiência pública, eu quero dizer uma boa noite a todos. Uma boa noite a você que acompanha através da TV Câmara, pelas redes sociais. Hoje, na audiência pública, nós vamos discutir sobre o projeto de lei número 5411, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2024, da outras providências. Tá? Eu, como de praxe, a gente convida o prefeito, né, o excelentíssimo prefeito, para ocupar a mesa, porém, ele teve compromisso de levar o filho dele no médico, lá em Ribeirão Preto. Iria terminar por volta de umas 6h30 a consulta, e saindo de lá, ele viria e deve se atrasar um pouco. Eu gostaria de convidar para poder estar aqui na frente, até para poder falar o José Henrique e o Silvio, para poder falar, né, depois da questão da parte técnica, que pudesse compor a mesa. Pode trazer uma caneta boa, viu, José Henrique, para que nós possamos, você notar bastante coisa, nós vamos adicionar nessa logo aí, tá? A título de esclarecimento, audiência pública é uma reunião pública onde todos da comunidade são convidados a comparecer, dar suas opiniões e ouvir as respostas de pessoas empenhadas em encontrar soluções para os problemas em questão. Em geral, realizada por uma comissão técnica e a pedido de representantes políticos ou entidades interessadas. O objetivo de uma audiência pública é instruir matéria legislativa, bem como tratar de assunto de interesse público relevante. No caso desta audiência pública, estamos cumprindo os dispositivos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 48, parágrafo 1º, que trata sobre a transparência da gestão fiscal, assegurando, dentre outras, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Declaro aberta esta audiência pública da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso sobre o projeto de lei número 5411, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2024 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, desempenha um papel fundamental na elaboração e planejamento do orçamento anual, conhecido como Lei Orçamentária Anual. Ela consiste na principal ferramenta que define as metas e prioridades do governo em termos de ações práticas a serem executadas no próximo exercício financeiro, a LDO. Se baseia nas metas estabelecidas previamente pelo Plano Plurianual, o PPA. O objetivo primordial da LDO é fornecer diretrizes para a elaboração dos orçamentos fiscais e previdenciários, bem como para possíveis alterações na legislação tributária e nos investimentos do setor público no próximo exercício. Essa lei deve ser enviada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 15 de abril e precisa ser aprovada até o final do primeiro período legislativo.
Caso não haja aprovação, a Câmara não poderá entrar em recesso. Para a realização dessa audiência, nós realizamos a divulgação e o convite para a participação popular do meio do site institucional Facebook e Instagram, e informamos que a audiência está sendo gravada e que será documentada em ata e inserida no site da Câmara, www.câmara.ssparaíso.mg.gov.br, e também está sendo transmitida ao vivo por meio do Facebook. Dentro de nossa proposta de trabalho, solicitamos que os presentes nos apresentem por escrito as suas sugestões e, para isso, disponibilizamos uma ficha. Ainda, aqueles que queiram poderão se pronunciar, também utilizando nosso microfone, e terão 3 minutos para isso. Pedimos que sejam concisos, pois esta audiência pública está planejada para encerramento às 21 horas. A palavra está vaga e eu coloco a palavra à disposição do Poder Executivo. José Henrique, Silvio. Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os demais vereadores, público presente, representantes aqui da secretaria, do Executivo. Primeiro, justificar, reforçar o que foi dito já pelo Zé. Marcelo teve um compromisso de última hora, levar o filho dele em uma consulta, mas provavelmente daqui a pouco ele já está aí. Gosta de números, então não vai querer ficar de fora disso, tá? Mais uma vez, só reforçar que a gente está aqui à disposição para tirar a dúvida de quem tiver qualquer questionamento, a gente está aqui à disposição, viu, Zé? A palavra está vaga, os que queiram, aos vereadores que queiram se manifestar. Ô Zé, uma sugestão, presidente. A gente conversou até no início, um pouco antes de começar essa audiência pública, com algumas pessoas que estão aqui presentes, e tem alguns estudantes que gostariam de fazer o uso da palavra, até porque eles têm lutado há algum tempo já, após a criação de uma associação nova dos estudantes, e eles estão necessitando de algo que precisa ser colocado no nosso orçamento, E eu gostaria que, se o senhor autorizasse, sugerir que a palavra fosse dada a eles antes da gente iniciar. É uma sugestão. Não, sim, a presidência dessa casa acata a sugestão, acho que é importante. Sim. Pode fazer o uso da tribuna? Eu acho que fica melhor. Sim. À vontade. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente desta humilde casa, Casa do Povo Paraizense, Casa do Povo Brasileiro, excelentíssima senhora vereadora, representante do povo paraizense, excelentíssimos senhores vereadores, na pessoa do senhor vice-presidente, senhor Biju, na pessoa do senhor Vinícius, na pessoa do senhor Luiz de Paula, na pessoa do senhor Luiz Pedro Belfante e na pessoa da senhora vereadora Cidinha Cerise. Cumprimento também os vereadores que não estão presentes, mas os recordo com muita paciência e compaixão, e sei o trabalho duro desta casa diariamente para representar o povo paraizense e representar o interesse do povo brasileiro antes de tudo, E também cumprimento
na figura do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Marcelo Moraes, que infelizmente não se faz presente, mas estendo a palavra aos excelentíssimos senhores servidores que desempenham diariamente, e a gente vem acompanhando hoje na cidade, graças a Deus, uma boa gestão, uma boa casa legislativa, que colabora para o bem e para a democracia, acredito que na sua mais plenitude, né, forma de ser. Eu sou Rian Amorim, sou estudante de Direito do 7º período da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Passos, e hoje aqui represento a Associação dos Estudantes Paraizenses, que representa hoje mais de 336 associados e associadas que fazem diariamente o uso do transporte universitário da cidade de São Sebastião do Paraíso para as cidades de Franca, São Paulo, Batatais, São Paulo e Passos, São Paulo, possuindo turnos tanto no diurno como no noturno. E a gente, muito orgulho para a gente hoje, uma associação com cara nova, representada por estudantes e administrada pelos estudantes. É um momento de orgulho, uma coisa que nos fortalece e nos esclarece muito esse senso de justiça e esse senso de democracia plena. Excelentíssimos senhores vereadores e vereadora, o que trago hoje é uma coisa muito importante, é uma súplica, um pedido de auxílio, um pedido de socorro, na verdade. O que a gente vive hoje, eu enquanto presidente absorvo e consigo declarar assim com plenitude, o que os nossos associados e associadas hoje vivem é uma extrema dificuldade financeira para se manter e fazer diariamente um trajeto em busca de uma coisa tão básica que a gente acredita, que é o sonho da formação profissional. Formação essa que movimenta diariamente a economia da cidade, a economia do município, em relação a transporte, em relação a imposto, em relação à geração de lucro. Movimento também que faz presente relacionado aos custos que a gente paga hoje, uma coisa que a gente infelizmente não consegue sem a ajuda do poder público, vamos dizer, manter de portas abertas essa associação. Hoje, os nossos associados pagam mais de 30% de um salário mínimo, chegando às vezes a 40% de um salário mínimo, para fazer apenas o uso do transporte para se deslocar até a sua universidade em outra cidade. O que isso representa na prática? Mensalidades por volta de R$400, mensalidades por volta de R$500, e estudantes que na maioria das vezes precisam pagar também a sua universidade, ou seja, não tem condições de fazer alguma coisa além de estudar e pagar o transporte, se a gente for levar em conta as diversas súplicas dos nossos associados e das nossas associadas. O que venho aqui fazer hoje, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, é suplicar, pedir, chorar, gritar por socorro. Nós não aguentamos mais, e sei o compromisso dessa gestão municipal, sei o compromisso dessa casa com a educação de formar cidadãos, com a educação de formar uma população consciente. E o que a gente pede, senhores vereadores, senhora vereadora, é simplesmente uma ajuda, seja combustível, ajuda com dinheiro, sede, equipamento, funcionário, ônibus, o que for. A gente não está aqui para dizer não, a gente está com o peito aberto, a gente está com a perseverança, tanto que nós, enquanto associados e associadas e cidadãos paraizenses, nunca tivemos um dia sequer de descanso, de reconhecer como é importante a luta diária. E a gente não está pedindo aqui um transporte de graça, bem que a gente queria, na verdade, como acontece em outras cidades, por exemplo, São Tomás, Passos, que devemos aqui parabenizar as cidades que o fazem, chamaram recentemente propostas para fazer esse transporte, como eles sabem que existe a necessidade, às vezes, dos alunos se deslocarem da sua cidade para outras cidades, para simplesmente estudar.
uma coisa tão básica. E o que a gente está aqui hoje, senhor presidente, é só pedir um auxílio, uma voz de ajuda, porque infelizmente, a gente não está conseguindo mais. A gente não está conseguindo mais pagar. E vai chegar uma hora que a educação vai só diminuindo. E eu sempre ouvi aquela frase assim que eles falam: a educação é um investimento. E está aqui diante de vossas excelências exatamente essa premissa de confirmar que a educação é um investimento. E tenho certeza que essa casa vai ver como um investimento e vai pautar e deva sim aprovar, relacionado ao orçamento, uma ajuda de auxílio para os estudantes universitários da cidade de Paraíso. O que a gente pede, senhor presidente, é só uma ajuda de socorro. O que a gente pede, senhor presidente, é só um auxílio, porque a gente não está aguentando mais. O cidadão paraisense suplica, o estudante paraisense suplica, e o que a gente quer é só uma coisa tão mínima, que é só a educação. Muito obrigado, senhor presidente. É só você? Alguém vai falar do grupo de vocês ou só você? A palavra está aberta. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, pode falar. Gostaria de convidar a nossa secretária da associação, a estudante da Clarentiano, Tainara Fernandes. Ela vai contar um pouco da situação de Batatais. E é uma pessoa que sempre esteve agarrida na luta e sempre esteve de cabeça erguida para a luta com a associação e relacionada aos estudantes paraisenses. Boa noite a todos. Eu não sou assim tão boa para falar como o Rian, mas eu vou falar sobre a nossa situação. Batatais sempre teve um número de alunos reduzido e a gente nunca deixou de transportar os alunos de Batatais. No começo a gente levava os alunos não pagando o dono do transporte, né, os donos dos ônibus, das vans, e a gente suplicando para eles continuar o transporte, para a gente continuar, para a gente formar, né, porque muitas das vezes a gente ia e ficava preocupado, ai meu Deus, vai dar para pagar? E muitas vezes nem dava para pagar. E eles ajudaram a gente e a gente pede a ajuda de vocês, porque até quando Batatais ou algum transporte do Matutino de Franca ou de Passos vai conseguir pagar esse transporte? A gente só quer formar, entendeu? Eu peço a ajuda de vocês, porque é muito difícil. A gente também não é rico, né? Vamos ser sinceros. A gente tem que pagar outras coisas, né? A gente tem uma vida, a gente quer pagar o transporte, a gente tem gente que paga até a faculdade, e isso sai muito caro. A gente está aqui para lutar pelos alunos e pede, por favor, que vocês ajudem. Não tem muito o que falar, é que a gente necessita muito. Então, a gente já tentou várias vezes e vem para pedir novamente para vocês ajudarem. E é isso que eu tenho para falar. Senhor presidente, se tiver alguma dúvida por parte de algum vereador, de algum dos presentes, Sim, a gente está aqui para sanar qualquer dúvida e a gente está aberto para qualquer necessidade que for possível. Pela ordem, senhor presidente. Sim, concedido. O Rian estava falando e a Tainá agora há pouco. Boa noite a todos, primeiramente, nobres colegas, senhores secretários, público aqui presente, representantes dos alunos. Passa um filme na cabeça, Rian, dos idos na gestão 93, 96, não faz tanto tempo assim, eu estava igual vocês estão, na antiga Câmara, reivindicando o apoio do então prefeito Lair Furtado, na gestão 93, 96, porque todos sabem, sou de família humilde, de gente trabalhadora, com 7 irmãos, e só consegui concluir o curso naquela época, naquele momento, com o apoio de 30% que nós obtivemos no combustível. Era algo assim, e alguns estudantes na época tiveram alguma parceria nas bolsas, tudo. Governar, gente, é cuidar das pessoas. Nós não somos mais do que funcionários de vocês aqui. Vocês nos escolheram, deram uma procuração para que nós estivéssemos aqui os representando. Então, vocês são os nossos patrões. Então, se governar é para o povo, nós temos que olhar com maior carinho, com maior seriedade, com maior compromisso com vocês.
Vocês sabem, nosso papel é legislar e propor. Então, está aqui os representantes do Executivo, secretário de Planejamento e Gestão, e demais secretários. O prefeito, eu acredito que, ainda mais por ser um educador também, vai olhar com bons olhos. E eu achei muito interessante, ao contrário da associação anterior, colegas vereadores, a transparência, olhando os olhos de vocês, a honestidade, a correção, a ética. Vocês estão querendo algo legítimo, algo correto. Tanto é que você expôs de forma muito clara. Pode ser na forma de combustível, pode ser na forma de um custeio do motorista, do transporte e outros insumos que o transporte, essa logística representa. Então, eu tenho certeza que nós 6 vereadores que aqui estão, o pensamento é único, de estarmos ombreados com vocês. Então, todas as reivindicações de vocês hoje, com certeza, serão levadas ao Executivo, e o prefeito Marcelo, com a sensibilidade que ele tem, tanto na estrutura humana e física das escolas, na parte educacional, a gente sabe que os investimentos têm sido muito importantes. E para finalizar, gente, a realidade de vocês realmente é muito difícil. Ganham um salário pouquinho e tudo, e tem que custear um lanche, um material didático, transporte. Você citou bem a questão, às vezes, da mensalidade também. Então, torna-se muito oneroso. E, além do mais, no momento tão difícil, pós-pandemia, que a grave crise econômica e social afetou também a questão de vocês. Alguns desempregados, alguns com subempregos, alguns trabalhando na informalidade. Então, o momento torna-se ainda mais difícil. Mas eu acredito que, com bom senso, com diálogo, com entendimento, nós sairemos dessa reunião hoje com resultados positivos. Pela ordem, presidente. Ria, muito obrigada, né, por você ter usado aí e vindo reivindicar pelos alunos e por vocês. Parabéns pela sua oratória, viu? Fala muito bem, se expressa muito bem, com bastante assertividade e coerência. Nós participamos, né, ainda quando o nosso atual prefeito Marcelo Moraes era vereador, essa luta, e alguns nobres pares estão aqui presentes desde a outra associação, e um dos objetivos naquele momento era a criação de uma associação. Em algum momento não deu certo, agora ela existe, né? Então, agora nós precisamos sim, né, vamos oficializar o Marcelo e solicitando agora algum tipo de auxílio. E qual seria a forma que ele conseguiria? Porque ele é um professor, ele incentiva a educação, e agora a gente precisa realmente incentivar vocês para que se tornem profissionais e com ajuda. Não é o primeiro aluno, né, que me procurou, vários alunos me procuraram durante esse tempo, e a gente dava algumas orientações que a gente recebia, mas não atendia a demanda de vocês, que é qualquer forma de subsídio, metade, combustível, passagem, o ônibus, ajudar num aluguel, né? Então, vamos ver o que pode ser feito, e você pode contar com o meu apoio, e tenho certeza dos nobres pares dessa casa. Mas parabéns por ter vindo aqui. Quem não pede não ganha, quem pede mais tem mais chance de ganhar, e é isso mesmo, continuo lutando, porque eu espero que vocês consigam o subsídio. Presidente, pela ordem. Concedido. Ô Rian, você tem em mente aí quantos alunos já estão vinculados à associação que dependem do transporte? 336 atualmente. Só que isso varia, porque tem pessoas que às vezes estão em final da faculdade, estão precisando. Isso são números que a gente tem geralmente por dia rodando. A associação roda com mais de 300 pessoas por dia. E hoje a maior dificuldade, Vinícius, às vezes nem é sequer entrar na faculdade. Isso já está superado. A gente tem políticas afirmativas, a gente tem a universidade, e existe. Hoje, a maior dificuldade é você manter o estudante na universidade e concluir o curso. E hoje, se a gente tem um transporte que às vezes submete a alimentação dele na casa, a ajuda de aluguel, a ajuda
de sustentar, porque tem muitos pais e mães na associação que trabalham diariamente, sai do serviço e vai estudar. Tem muitas pessoas que diariamente estão ali fazendo esse uso. Então, às vezes, é um valor muito caro, Vinícius, e é uma situação muito custosa. Então, eu até já sabia do número, justamente para você expressar aí para todos ouvirem e constar na ata nossa, são mais de 300 alunos que diariamente necessitam desse transporte. Eu acredito que a maioria deles trabalha durante o dia, para depois pegar o transporte, chega à noite em casa e tem que trabalhar no outro dia. Para você manter esse tipo de aluno dentro da universidade, se você não tiver algum auxílio do poder público mesmo, é um auxílio do poder público para que mantenham mais de 300 cabeças pensantes do nosso município que vão se formar e tornar profissionais aqui do nosso município. Então, a gente precisa e tem que exigir para que conste no orçamento do nosso município esse tipo de auxílio, subvenção, subsídio, pode falar a palavra que for, mas esse convênio precisa ser feito entre a Prefeitura Municipal e a associação atual, porque quando a gente fala da associação anterior, a gente assustou muito com muita coisa que a gente viu, inclusive com ações do Ministério Público envolvendo coisas que deixaram que a Prefeitura Municipal não olhasse com bons olhos esse tipo de situação. E agora, essa nova associação, nós estamos acompanhando de perto, às vezes de longe, mas a gente está acompanhando desde o início dela, né? A gente reuniu uma vez, se não me engano, lá com a Prefeitura Municipal, vocês não tinham ainda 1 ano de atividade, né? Vocês lembram disso? Agora que eles têm mais de 1 ano de atividade, por lei, é legal, o Zé Henrique sabe disso, ele é advogado e competente, juridicamente é viável fazer esse tipo de convênio com a Prefeitura Municipal para que ela auxilie o transporte dos alunos que vão estudar fora do município. Então, nós estamos aqui, não é só para apoiar, é para cumprir uma legalidade e cumprir uma função pública do nosso apoio como gestores públicos do município. Contem com a gente, vocês vão contar com a gente, vai dar tudo certo. Uma coisa importante que eu gostaria de constar, tentar fazer esse convênio para que este segundo semestre já tenha alguma validade, já tenha alguma ajuda, não precisando de aprovar o orçamento para o ano que vem. Se tiver que fazer algum tipo de remanejamento, criar uma ficha nova, nós já fizemos várias vezes aqui durante esse ano aqui na Câmara Municipal, para vários outros setores, para várias outras fichas. E, inclusive, aqui teve vez que o projeto chegou, na outra semana estava aprovado com uma criação de ficha, audiência pública feita. Então, por que não fazer com este tipo de situação também? Tá? Vocês merecem, pode contar com a gente. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. Boa noite a todos. Eu acompanhei esse caso da associação 2017, 2018, da outra gestão, que havia uma associação, o Ministério Público impediu para com que a Prefeitura desse ajuda de óleo diesel, tá? O Marcelo Moraes, atual prefeito, ele era presidente da Câmara, ele fez uma reunião com os estudantes, alguns vereadores da época participaram, eu estava junto também. Na mesma hora ele já montou uma associação, o presidente, vice-presidente, a comissão, ele falou, tem que fazer agora, para dar o start, já que a outra associação não pode prestar serviços, então vamos fazer uma nova. O Marcelo Moraes ajudou a montar essa associação, depois dela toda pronta, não foi colocada em prática. Corrijam-me se eu estiver errado. Aí perdeu a documentação, foi lá, cancelou na contabilidade, no Estado, né? E desde o encerramento desta associação, até agora, realmente os estudantes não têm ajuda. Vocês merecem, porque o custo é alto, né? O custo de vida para estudar, viajar, é muito difícil. Então, se vocês já têm a nova associação, tenha certeza que nós, vereadores, vamos nos empenhar muito, falar com o prefeito, Zé Henrique está aqui, as pessoas aqui do Executivo aqui presentes, e tenha certeza que nós vamos fazer a nossa parte
dentro da legalidade também, o prefeito, com certeza, vai lhes ajudar, porque vocês merecem. E o vereador Luiz de Paula apoia essa causa e tenho certeza que melhores dias virão, dentro da legalidade, estaremos juntos sempre. Muito obrigado pela presença de vocês. Senhor presidente. Pode fazer uso, sim. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro. Boa noite aos vereadores e vereadora. Eu só queria deixar um relato. Eu estou presente desde o primeiro dia de transporte pela Associação dos Estudantes Paraizenses. Eu, junto ao Marcelo, que está sentado ali, nós tivemos uma ideia lá no início, pela dificuldade de se locomover para Franca. Estávamos indo de carro, porque não tínhamos outra forma de ir. E notamos que tinham muitos outros alunos, ao chegar na faculdade de Paraíso, que estavam indo da mesma forma do que nós estávamos, todos de carro. Fazem 3 anos que nós estamos em movimento pela associação, não faz um ano nós estamos com o CNPJ, a documentação toda certa, de CNPJ, para poder pedir o auxílio para vocês, porque é como o Vinícius disse, que tem que ter nessa documentação. Mas faz 3 anos que eu queria deixar pautado que nós estamos rodando sem subir R$1 na mensalidade dos alunos. Eu acho que isso é muito importante ficar aqui, porque assim, é difícil a gente manter um controle financeiro sem subir R$1 na mensalidade dos alunos durante 3 anos, enquanto a gente viu aí o pulo que a gasolina, o diesel, tudo deu durante esses 3 anos. Então assim, a gente está nos virando do avesso com a ajuda dos prestadores de serviço, que eu não tenho nada a reclamar, está sendo, além de profissionais grandes, estão sendo muito humanos, tá? Porque esse conciliamento de não subir a mensalidade dos alunos, que já tem gasto não só com a mensalidade da faculdade, não só com a mensalidade do ônibus, mas também com a alimentação na faculdade, com os seus materiais de faculdade, livro, material instrumental de certos cursos, não é o gasto só de se locomover para lá. Então a gente tem que colocar tudo isso em pauta. Um salário mínimo não paga isso. Você coloca R$400 de mensalidade de ônibus, mais R$200, R$300 mensais para você se alimentar na faculdade. Porque você sai do trabalho, vai trabalhar às 8, chega às 6, vai para a faculdade, você não se alimenta em casa direito. Você vai gastar com alimentação. Então assim, é só reforçar mais uma vez que realmente está difícil. A mensalidade não subiu durante 3 anos, os alunos são prova disso. Faz 3 anos que a mensalidade é R$400, isso porque a gente está fazendo de tudo para se virar do avesso para manter nesse preço. Porque assim, como que você vai cobrar R$500, R$600 que, se você colocar na conta, no papel e fazer a conta, vai ser R$600, R$700 uma mensalidade. Qualquer um pode pegar uma caneta e um papel e fazer uma conta que é em torno de R$600, R$700 a mensalidade, assim, integral, né, para todos viajarem. Então a gente vem mais uma vez pedir essa súplica para vocês. Nós estamos em funcionamento faz 3 anos, já tivemos algumas reuniões com o Vinícius, com a Cidinha e com os outros vereadores, sempre nos deram atenção, tá? Nunca omitiram atenção à nossa causa, só que agora com o CNPJ em mãos, eu acho que vai ser mais fácil a gente levar isso adiante, né? Formularizar tudo isso. E eu espero imensamente a compreensão de todos vocês, a ajuda de todos vocês, não pela causa da associação, mas pelos alunos, tá? Porque assim, é o futuro de tudo isso daqui, né? É o futuro do desenvolvimento da nossa cidade, o futuro do desenvolvimento da nossa economia. E no meu nome, Pedro, e no nome de todos os alunos, espero imensamente a ajuda de todos vocês, certo? É só isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, boa noite. A palavra está aberta. Alguém mais? Vereador Sérgio? Sim. Alô? Oi, presidente. Boa noite. Cumprimentar o presidente, cumprimentar todas as pessoas presentes, principalmente, né, os estudantes aqui, lutando pelos seus direitos, né, que é louvável e merecido. E na lei orgânica municipal, que é a nossa Constituição do município, ela reza no artigo 18 que o município ele deverá, né,
através de 218. de subvenção, artigo 218. Isso. Artigo 218, Falou 18. parágrafo 1º, inciso 1º, parágrafo inciso 2º, que fala do apoio a entidades mantenedoras de ensino superior da cidade, né? Então, e nós também, eu, a vereadora Cidinha, o vereador Vinícius, nós trabalhamos na nova lei orgânica municipal, e nessa nova lei orgânica municipal a gente indicou, através de emenda impositiva ao executivo, para que seja obrigado, né, a incentivar a dar subvenção para o ensino superior da nossa cidade. Eu, particularmente, eu tenho o maior orgulho e prazer de ter sido formado em 2 faculdades, e as 2 faculdades de São Sebastião do Paraíso. E eu, como vereador, né, tenho a honra e o prazer aqui de estar do meu lado aqui, uma pessoa que foi estudante, e eu tive que é o Zé Henrique, né, que a gente teve a oportunidade através da mãe dele, que nos procurou na época e pediu intercessão e ajuda, e nós tivemos a oportunidade de ajudar o Zé, e hoje a gente vê aí, né, um excelente profissional que é, né? Então isso é louvável, né? Então e a gente vê também, a gente sempre lutou, eu como vereador sempre lutei, sempre defendi essa bandeira, porque a gente sabe da dificuldade que é na nossa cidade, tudo, né? Principalmente para as pessoas mais pobres, pessoas que precisam, né, desse incentivo e desse recurso. E assim, nós já chegamos a propor, inclusive, projeto com crédito educativo municipal, os próprios alunos que iam se formando, que eles conseguiriam, com a sua formatura, fazer com que o município incentivasse outros alunos no futuro com esse pagamento. Mas, infelizmente, até hoje foi só lutar e mais nada. A gente vê exemplos de outras cidades, né, pequenas, como Pratápolis, aí, que paga o transporte público lá para os alunos que estudam fora, e outras cidades também, né, mas a gente tem um projeto brilhante ali de Pratápolis, de incentivo, né, aos estudantes, e esperamos, né, que agora realmente a gente que o município possa dar uma esperança, né, para vocês, porque a luta foi grande e até hoje nós não tivemos sucesso em relação a isso. Mas um dia, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Senhor presidente, para finalizar, por favor, se o senhor permite. Sim. Gostaria de agradecer as belas palavras da senhora vereadora e dos senhores vereadores, que isso nos comove muito, e ver que o poder público, as pessoas que assim levam a nossa cidade, a nossa economia, expressou com uma devoção à causa dos estudantes, porque é só apenas uma transição que a gente está aqui, sabe? Porque essas pessoas que fazem uso do transporte diariamente, eles trabalham aqui, eles têm as famílias aqui e eles vão viver aqui. Apenas o que estamos fazendo é a renovação das pessoas que estão atuais nos postos de trabalho ali fora. O que a gente está pedindo é só um sonho, é um sonho mesmo, sabe? Porque a minha faculdade, por exemplo, foi um sonho meu, e hoje eu estar cursando, estar indo diariamente, é diariamente uma conquista para mim, que eu me orgulho, certamente acredito que todo mundo aqui se orgulha e se sente gratificado enquanto pessoa. E a nossa causa é essa, é pedir, lutar, tentar e conquistar. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço que aguarde um pouquinho, eu queria falar algumas palavras, né? Eu estou aqui no 3º mandato, o Sérgio também, quando ainda tinha os subsídios, na época antes de ter o problema com a questão do Ministério Público, né, e a associação, que foi extinto, essa questão do subsídio, mas, assim, eu lutei muito, lutava, inclusive, para valores, conseguimos, né, Sérgio, emendas para que pudesse aumentar o valor do subsídio, do diesel, na época, para que pudesse ter uma mensalidade menor, porque sabemos que
Mesmo que a diferença que nós conseguíamos era de 20, 30 reais a mais, mas fazia diferença naquele momento. E sabemos que há muitos municípios, sim, que ajudam, que contribuem. É muito difícil hoje, a pessoa, principalmente de baixa renda, que trabalha o dia todo, ganha um salário, muitos moram em casas de aluguel, paga prestações da casa, às vezes jovens têm filhos e estudam e faz faculdade, e isto causa assim uma angústia muito grande para essas pessoas que têm um sonho e que às vezes, como você disse, vê o sonho acabar no meio do caminho, por não ter condições de pagar, às vezes nem o transporte, porque às vezes ele tem bolsa, às vezes de 50% e não consegue. Então isso é triste, é lamentável. Nós gostaríamos, né, que nossa cidade pudesse ter universidade para todos, para que pudesse todos poder estudar aqui, porque sabemos que não é fácil pegar o ônibus todo dia, o transporte todo dia, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, levantar de madrugada para ir trabalhar. Muitas das vezes tem certeza que cochila com o caderno, com o livro na mão. Então, e quanto é difícil depois, na hora de prestar um concurso público, faz a diferença todo esse tempo que não teve para estudar. Porque, imagine 2 horas todos os dias na estrada, chegando meia-noite, acordando 6 horas da manhã, e outras pessoas que têm muito mais condições, que às vezes nem precisam trabalhar e fica só por conta do estudo, é quase desleal, né, concorrer, né, a um concurso público com essas pessoas. Não que não consiga, sim, muitos conseguem, mas sabemos que sofrem demais para isso. Então, assim, eu gostaria até de ver com o Zé Henrique, se pudesse, a princípio, constar, né, na LDO, que tenha uma ficha, né, no caso de uma unidade, porque é isso que dá condições de, no futuro, nós fazer parte na hora que vir o orçamento e discutir se, caso o município tenha encaminhe um projeto depois futuramente para esta casa, nos moldes da nova legislação, e de que forma poderia conceder, né, subsídios aos estudantes. Eu acredito que isso é muito importante. Sei que é difícil a questão de critérios, sabemos sobre a questão do Ministério Público, porém, tudo feito da forma correta, certa, nós não vamos ter problema. Então, um novo modelo, uma associação aí que já tem mais de 1 ano, que eu acho que é importante, inclusive, que esta casa, se não foi feito ainda, fazer o reconhecimento de utilidade pública desta associação. Eu acho que, apesar de hoje dizem não ter a necessidade, mas eu acredito que isso é importante. É uma associação que já tem mais de 300, né, estudantes cadastrados nela, e acredito que isso seria importante encaminhar para esta casa e que faremos na proposta de todos os vereadores, né, caso todos os vereadores estejam de acordo. Então, fica aqui também as minhas palavras. Eu ia dizer sobre a questão do artigo 218. O artigo 218 é até meio complicado, porque ele diz que é na questão local, né? Então, quer dizer, se precisa alterar, nós precisamos, inclusive, alterar na lei orgânica para que possa ter o intermunicipal, né? Então, assim, mas como outras cidades fazem, e pesquisando aqui, você vê diversas cidades, inclusive esse ano que criou, né, esses subsídios, e que nós possamos, de alguma forma, buscar o melhor caminho, porque eu também me preocupo, porque quando terminou, eu preciso falar isso daqui, quando foi a questão que foi cortado o subsídio, chegou um momento que o valor do que era cobrado estava sendo igual ou menor. Como? Então tem que chegar para vocês qual que é o preço. O subsídio vem, ele é entregue ao aluno, é dele mesmo, porque senão, às vezes,
a empresa que tem a licitação, às vezes ela acaba sendo de uma forma maior e aquele subsídio acaba assim, não acaba surtindo efeito, não faz a diferença. Então precisa criar critérios que realmente o estudante vai ser beneficiado com isso, que garanta condições, né, de ter um valor de um transporte mais barato mesmo, porque é um dinheiro sofrido para cada estudante. E o poder público, eu sei que tem a intenção de ajudar naquilo que for possível, sei da preocupação do prefeito com a questão do ensino, né? Até porque ele é professor e ele sabe todas as dificuldades sobre a questão do transporte, e tenho certeza que, se for possível, ele jamais irá negar isso para vocês. E eu passo a palavra para o Zé Henrique, que é o secretário de Planejamento, e pode falar um pouco para a gente do que é possível fazer. Obrigado, Zé. Vou ser breve aqui nas palavras. Primeiramente, parabenizar Rian, Tainara e Pedro. A vocês eu estendo parabéns para todos os demais alunos e continue lutando. É só assim que vocês vão conseguir atingir o objetivo de vocês. Falando aqui em nome do prefeito, todo bom projeto é viável. Seja na LDO, seja em um convênio específico, seja na própria elaboração do orçamento. O que a gente precisa ter são elementos que dê legalidade para isso. O CNPJ em dia, perfeito, é o primeiro passo. Levar ao conhecimento do prefeito todas essas demandas, como quantidade de cursos, que o Vinícius disse, quantidade de alunos, complementando com a quantidade de cursos que são atendidos. É perfeito, é essencial. É isso que precisa ser feito. Sugiro a vocês, vamos levar, né, a demanda ao prefeito, mas sugiro que vocês, de posse dessas informações, busquem o executivo, busquem o Marcelo. Seja protocolar um ofício lá na prefeitura, certo? Marcelo mencionou isso hoje, ele disse que já fez um despacho, se vocês não receberam, vão receber logo, tá? Solicitando essas demandas, que seja apresentada a quantidade de cursos, quantidade de alunos atendidos, e ele quer uma agenda com vocês. Exatamente, todas essas informações vão viabilizar essa elaboração de um convênio, tá? É muito válido isso, mas gostaria de ressaltar que esse não é o único momento, tá, gente, da LDO. Precisa demonstrar esses números para que seja feito um convênio, mas ele pode ser feito a qualquer momento. E ressalto aqui, tá? O Marcelo é um defensor da educação, não é à toa que é um professor. Olha o tanto de investimento que está sendo feito na cidade. Não quero aqui entrar em méritos de quem fez, quem deixou de fazer, mas é claro o tanto de investimento que está sendo feito no município e principalmente na educação. Lucas está aqui, não deixa eu mentir, trabalha incansavelmente, é o trabalho que a nossa equipe faz incansavelmente, por determinação e por norte do prefeito. A gente costuma dizer muito lá, né? A gente é movido de acordo com a constância do prefeito. Então, vocês têm noção, a gente não para. O Marcelo é pilhado, não é 220 não, gente, é muito mais. Então, só reforçando, levantem essas informações, podem me procurar lá, os próprios vereadores também fazem essa intermediação. Vamos sentar com o prefeito, vamos discutir se o momento é agora, se vai ser no orçamento, mas a gente vai fazer acontecer. Tá bom? Obrigado a todos e a gente está à disposição. José, e é importante também deixar claro que a lei agora, ela não está mais travada à LDO. Antigamente não se podia fazer nada que não se estivesse previsto na LDO. Hoje já se permite, na hora do orçamento, você colocar, mesmo caso não esteja na LDO. Então, às vezes, porque as pessoas às vezes pensam o seguinte hoje: se não estiver na LDO, jamais vai ter condições. Mas agora já tem essas condições. Então, às vezes, pode que ser nessa audiência pública e alguém fale assim: mas ficou isso para trás, não está constando agora na LDO. Não, é deixando claro que é possível, mesmo que não esteja na LDO, poder depois constar no orçamento e fazer, né? Muito bem lembrado, e aqui a gente já estava até analisando isso. Esse incentivo ao ensino superior, ele já consta na nossa LDO, tá? Não tem especificamente essa ficha criada com destinação, com saldo para isso, mas na diretriz, no nosso plano já existe esse programa, tá?
Então, basta realmente essas informações, esse convênio entre o município e a associação, e, se for o caso, um projeto de lei específico, criando essa ficha e destinando o percentual, o valor do orçamento, para incluir aqui no nosso orçamento. E deixar claro também para todos vocês, porque muitas das vezes as pessoas acabam confundindo, mas por que o vereador não faz um projeto de lei para dar o subsídio para nós? É porque ele precisa ser de iniciativa do Poder Executivo. Tudo aquilo que tem custo tem que ser de iniciativa do Poder Executivo. Então, que fique claro esta parte. E assim, conheço o prefeito há muitos anos, sei que, se for possível, ele não vai negar isso para vocês. E o mais importante é que tem o CNPJ agora de uma associação completa, vocês já protocolaram com o prefeito, como o secretário disse, vai ser despachado para vocês, né? Eu também quero agradecer a presença de vocês, do uso da tribuna, de todos. Em nome de vocês, eu cumprimento todos os universitários, tá? E que essa casa é do povo, ela está aqui para a gente poder ouvir, poder ajudar. Nós somos a voz de vocês, os representantes de vocês, mas para que nós possamos representar bem vocês, nós precisamos também absolver qual que é a demanda do cidadão, o porquê, como, para que nós possamos, cada um de nós, defender o cidadão aqui, tá? Alguém mais gostaria de usar a palavra? Aproveitando da audiência, perguntando, gostaria de perguntar sobre a questão da parte da ficha, da parte que é de ações judiciais, que parece que está zerado. E depois, a gente, só para ficar registrado, para depois dar uma olhada para a gente, Silvio. Tá? Aí depois o contábil comunica com você. Diz que a unidade está zerada. É anexo de riscos fiscais, e ele coloca que o Poder Executivo, vocês colocam aqui, o montante de demanda judicial é 0. Só que no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele consta um valor previsto para 2024 de 11.272.293,77. Só que não está isso constando no orçamento. Então, também, até o parecer, né, contábil pergunta nessa audiência se isso vai ser demonstrado em algum momento, por que está dessa forma. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, com relação a essa questão do anexo de riscos fiscais, e propriamente com relação à questão dos precatórios, né? Dentro da LDO tem uma atividade, tem um programa que trata dessa questão. Nós não colocamos valores nesse anexo de riscos fiscais, exatamente porque o valor a ser pago anualmente de precatório, ele já consta do orçamento, ele já consta da própria LDO. Então, costumeiramente, esse anexo 9 de riscos fiscais e providências sempre vem zerado. Ele tá? consta nos precatórios? Onde que vai constar? Onde dentro do orçamento que ele consta, os 11 milhões? Nós estamos tratando da LDO. Essa lei é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Ela é um elo entre o PPA de 4 anos e o orçamento que vai ser feito agora até agosto. Dentro da LDO existe um programa e uma atividade que cuida da questão de receber os valores para pagar os precatórios. Né? Esse anexo de riscos fiscais não tem nada a ver com essa questão do precatório. Tá? Esse anexo nada mais é do que o seguinte: se o município quisesse fazer alguma reserva para cuidar
de demandas judiciais extra-precatórios, além dos precatórios, para cuidar de algum processo de reconhecimento de dívida, que não é o caso, nós não temos essa situação, para tratar de algum aval ou de alguma garantia a ser concedida para alguém, que também não é o caso, né? Para a assunção de algum passivo desconhecido da prefeitura, também não é o caso, e algum outro tipo de assistência diversa. Então, por exemplo, a pandemia, né? Se alguém soubesse que ela existiria, teria constado nesse anexo algum valor de reserva para aquele fim, entendeu? Então, esse anexo não é para essa finalidade, é só para riscos, calamidades, situações que de fato não tem previsão. Tá? Mas, de novo, a questão dos precatórios está resguardada na LDO e vai estar, obviamente, resguardada no orçamento. Obrigada, Ok? Silvio. A palavra está vaga. Alguém gostaria de falar? Algum secretário? Zé, Aldo. só um minuto, e só fazendo uma ressalva, a gente paga mensalmente 275 mil e está em dia, tá? Então a gente faz esse valor de repasse ao tribunal para pagamento justamente desses precatórios. Aí lá segue a ordem cronológica. Se alguém de algum secretário quiser comentar. Eu queria tirar uma dúvida, presidente. A gente estava fazendo um cálculo de percentual, né, Zé Silvio? Percentual. A aplicação mínima da educação, 25%, a aplicação mínima da saúde, 15%, certo? No percentual do orçamento, nos cálculos que eu estou fazendo aqui, a saúde está com 41,9% do orçamento e a educação com 20,5%. Isso demonstra que nós estamos longe de aplicar o mínimo da educação ou não? Sim. Vereador Vinícius, está se referindo à LDO ou à execução orçamentária deste ano? Não, é LDO. A LDO. Não, o cálculo que eu fiz, eu quero saber até se eu estou certo, porque assim, o cálculo que eu fiz, eu peguei os 411 milhões, tá? Inclusive eu juntei o Impar e Câmara, tá bom? E fiz o percentual do que está previsto para a saúde e para a educação. É isso que eu fiz. A saúde está 20,5%, não, desculpa, 41,9% e a educação 20,5%. Então, eu gostaria de saber se esse percentual, por exemplo, da educação, que o mínimo teria que ser 25%, nós vamos ter que alterar de alguma maneira. Ou não, a gente não está entendendo. Não, eu posso estar errado. Porque assim, ó, dentro da saúde, dos 411 milhões e 840 mil, 172 milhões e 712 mil é da saúde. Então, 41,9% de todo o orçamento é da saúde. Só que quando pega educação, a gente sabe que é a segunda maior pasta do orçamento em recursos. De 411 milhões, são 84 milhões e 434. Quando faz a porcentagem do valor de 84 milhões de 411 mil, dá 20% e meio. Então, seria esse questionamento. Se dentro desse orçamento não teria que ser 25, que é o mínimo, obrigatório, né? São dúvidas, só isso. Ó, na LDO, as despesas são demonstradas de forma consolidada, assim como a receita. Então, se a gente pegar aqui, ó, dos 434 milhões, que é o orçamento total. Mas aí tira 32 milhões. Que é a previsão total, né? Do Fundeb. Isso. A gente tira aqui 40 milhões do Instituto, tira 10 milhões da Câmara, volta para 384 milhões. Desses 384 milhões... Não, calma, vou chegar lá. Essas receitas, as receitas da saúde, as receitas vinculadas da saúde, que vêm do Fundo Nacional de Saúde e do Fundo Estadual de Saúde, somam, de acordo com a previsão que a Secretaria nos mandou, 113 milhões. 113? 113. Recurso vinculado. Sim, que a maioria é vinculada da saúde. Né? E do ensino,
somam 53 milhões de recurso vinculado. E aí Então, o restante seria o recurso próprio. O recurso próprio, aí que está, o recurso próprio é 25% dos tributos municipais, das transferências constitucionais. Isso para a educação, e 15% ou mais, que na verdade nós fazemos com muito mais, para a saúde, né? A saúde estava 37% na última quadrimestral, aproximadamente isso. Exatamente. Então, assim, na LDO é dificílimo visualizar, não sei como vocês fizeram o cálculo. Cálculo grosseiro. Porque não tem como chegar nesses percentuais que vocês estão colocando. Dessa forma, entendi. Entendeu? Porque é constitucional dizer que 25% ou mais da base de cálculo dos tributos municipais, das transferências constitucionais, FPM, CMS, PVA, é obrigatório que se conste no orçamento 25% ou mais para o ensino, 15% ou mais para a saúde. Né? Então, nós estamos falando de uma lei que intermedia o orçamento e PPA criado lá em 2021. Aqui não tem valores específicos de recursos próprios, seja para a saúde, seja para o ensino. Então, esse número que você deu, Vinícius, esse percentual de 20%, na LDO, eu tenho que te dizer que ele não existe. Não sei como você chegou nesse cálculo. Não, eu vou te falar. Como é que eu cheguei nele foi o seguinte. Nós temos aqui, no total de despesa orçamentária na área da saúde, 172 milhões, 712, 612 e 70. Ok? Beleza? Tá na página 8 de 300. Então, eu tô com errado, então. Só se eu tiver com errado. Não, tá certo aí. Tá certo. Porque o total, o senhor também está esses valores, não constam? Sim. E o total de 411 milhões, 840, 508. Eu fiz um cálculo simples. O percentual de 172 milhões em cima do total de 411. Os 411 é o orçamento de 2023. Isso. O orçamento, a previsão para 2024 é 434. Tem que somar os 32. 443. Eu estou achando estranho porque na LDO não tem despesa Então, não é o valor da LDO que eu estou aqui. Você deve estar trabalhando, de repente, com a LOA desse ano. Pode ser da LOA que eu estou aqui, então. Pode ser. 20% é aquilo que nós alcançamos no primeiro quadrimestre deste ano, de despesa realizada no ensino. Só um minutinho, senhor, por favor. Porque aí eu já tiro isso da minha dúvida aqui, da minha cabeça. Só um minutinho. Aqui tem as metas fiscais. Eu topo com esse daqui, ó. Pode continuar, que eu vou achar os valores aqui da LDO. 343 mil, é isso que você tem aí? Não entendi, Silvio. Qual que é o valor que você tem? 434, 745, 811. Esse é o montante previsto na LDO para 2024. Então eu estava com um valor errado aqui, Silvio. Vou fazer os cálculos aqui, tá bom? Pode continuar. Mas é tranquilo, viu? Tipo, beleza. É o que eu disse agora há pouco. É constitucional, vai estar previsto no orçamento, né? Beleza. Mas na LDO não trata especificamente, individualizadamente, ensino, saúde e demais funções de governo. Eu estava separando ali. Na execução que a gente consegue ver. Beleza. Muito obrigado, Silvio. Por nada. Silvio, só uma pergunta, né? O que a gente tem percebido... que todos os anos, né, a gente tem visto um aumento, né, dos valores. Pudesse resumir se são recursos vindos a mais, repasses, para ficar em público também o porquê que o orçamento, né, anualmente vem
aumentando. Só uma coisa que eu gostaria de deixar claro, que a gente observa, inclusive na última quadrimestral, é que o que vocês têm previsto, vocês têm executado e pago. Então, está muito próximo, né? Então, assim, a gente entende que vocês vêm feito um trabalho muito próximo do que vocês estão prevendo, gastando, pagando, né, liquidando. Então, eu parabenizo por isso, mas também deixar em público o porquê desse aumento anual de milhões aí no nosso orçamento, nas leis. Cidinha, o orçamento desse ano, 373 milhões. A previsão para 2024, 394. 5,5% de reajuste. As receitas, as secretarias que possuem receita, como é o caso da saúde, por exemplo, eu vou mencionar ela aqui, ó. Para 2023, ela orçou 105 milhões. E nos mandou uma informação de que irá arrecadar, ou melhor, veja, quando a gente faz a LDO, é lá em março de cada ano. A gente não tem a noção exata daquilo que vai ser arrecadado, né? É muito cedo. A gente vai visualizar isso melhor agora, de agora até agosto, que é quando tem que entregar o orçamento. Mas a Elis, que está aqui, representando a saúde, nos disse 113 milhões. Isso dá algo em torno de 6% de aumento. Recurso vinculado da saúde, tá? A educação, como eu disse agora há pouco, para 2023, 49 milhões, para 2024, 53 milhões. Você vai perceber que tudo ficou dentro desse patamar de 5, 5,5. Aí tá, as demais receitas que não são vinculadas, as receitas próprias do município, as transferências constitucionais, inflação. Por quê? É uma metodologia que foi seguida para 2023, para 2022 também. Início de gestão do governo federal, não se sabe como é que vai ser o comportamento disso. Então, nós replicamos o que as secretarias nos mandou. Claro, ninguém melhor do que a secretaria para conhecer a receita que ela vai oferir. E as receitas continuadas do município, as receitas próprias, os tributos municipais. Os tributos municipais, por exemplo, para esse ano foi fixado no orçamento 58 milhões, para 2024, 61. Então, você vai ver que é tudo nessa faixa de 5 a 5,5. As transferências federais, tá, da União, 71 milhões esse ano, 75 milhões 2024. As estaduais, 63 milhões, 23, 66 milhões, 24. Eu estava conversando agora há pouco com a Elícia, ela me disse o seguinte, olha, nós vamos ter que inserir na LOA, propriamente dita, algo, um valor maior de recurso da União, que vai vir, recurso vinculado, porque senão eu fico com a receita, mas não tenho orçamento para gastar. Então, possivelmente, a proposta do orçamento em si, ela pode, inclusive, possivelmente, ser maior do que essa que a LDO contempla. Mas, resumindo, receita e despesa, tudo na ordem de 5% atrelado à inflação. Muito obrigada, Silvio. Cidinha, só complementando o que o Silvio disse, quando a gente veio demonstrar o orçamento de 2023, né, que a gente fez aquela apresentação o ano passado, que a gente combinou e fez separado por secretarias, a gente demonstrou especificamente essa parte, eu demonstrei aqui que foram um aumento das receitas próprias, que são IPTU, ISS, são os recursos livres. E mais claro do que isso, que a gente está fazendo um orçamento bem justo, é que, finalzinho do ano passado, nós precisamos de orçamento, demonstramos para vocês aonde que seria aplicado, que é uma política que o Marcelo sempre cobrou aqui, enquanto vereador. Não poderia fazer diferente enquanto prefeito, que é fazer um orçamento justo, e se caso houvesse a necessidade, a gente vem, apresenta para vocês, mostra aonde que vai precisar ser aplicado aquele recurso, debate com todo mundo. Então, é assim, ó, o lema
é a transparência, sempre. Secretário, falando na transparência, isso é muito importante e nos conforta, né, a questão da transparência. Eu gostaria de deixar registrado nesta casa, dentro da LDO, caso não esteja, olhei a LDO, mas de certa forma, se precisa ser específica ou não, mas constar nela a questão dos recursos através de ter as questões de iluminação pública, mas as questões dos posteamentos, da onde necessitam e que faltam, que não são poucos na cidade, mas que conste lá, que possa ir anotando a questão dos postes. Gostaria também que fosse, principalmente, colocado, caso não esteja essa previsão, que é a questão da parte da contrapartida, que provavelmente será, talvez, de terrenos, para a construção de casas populares, né? Essas casas do plano do governo, que é de R$80 a R$200. Nós não acredito que na história, talvez só a gestão passada não teve esse plano, não fizeram, e nós precisamos atender essas pessoas de baixa renda, porque até amanhã deve passar a medida provisória no Senado, e aí sim, nós conseguimos pensar no rumo. Não adiantaria nós pensarmos antes desta medida, mas que conste esta questão para o Minha Casa Minha Vida, mas no programa 1, né, que é onde atende realmente os mais vulneráveis. Também a questão de conseguir, que é um sonho que tenha, uma piscina lá no Caique, semiolímpico, uma piscina lá na Zé Carlos Maldi, que comporta, e uma piscina lá na Guardinha. Porque hoje, todas as pessoas que nós, assim, questões de saúde, a primeira coisa que eles pedem é parte da hidro, mas nós precisamos trabalhar isso na recreação, porque é possível que essas piscinas, ao invés de ir para a parte do esporte, né, que a gente sabe que recursos para o esporte, infelizmente, através até de emenda parlamentar, infelizmente, poucos dão bola para a questão do esporte, e o esporte é que previne a saúde. E na recreação tem aula de educação física, é possível, portanto que existe o próprio GEM, que é os Jogos Escolares, e fazendo isso se tornaria mais fácil, eu acredito, de conseguir recursos para que pudesse, a princípio, porque são pontos diferentes, e a Guardinha merece ter uma piscina para poder ensinar, principalmente na aula de educação física, ensinar as crianças a nadarem. Isso é um projeto brilhante, você dá condições desta criança, quando tiver frequentar uma festa, qualquer lugar, ela vai saber nadar, ela vai saber se virar, e existe aqueles outros depois que pode seguir uma carreira na natação ou não, mas é necessário. A questão de verificar também sobre áreas de lazer mais completas, que ela conste, se for possível, também na LDO, porque nós vimos que muitos pais têm vontade de ver a Lagoinha brilhante, porque hoje aquela área de lazer ali dá gosto de ver, né? Foi feito com carinho, reformada, colocado equipamentos novos, né? O prefeito preocupa muito com esta parte, e que nós, aos poucos, possamos ir estendendo isso para os bairros, né? Sabemos que não é possível fazer de tudo de uma vez, mas que conste também essas questões na LDO, as questões que eu acho que já está contemplada, que é de 3 campos, né, no Itamaraty, no Morumbi, do Santa Teresa, mas também existem outras redondezas, que ele fazendo parte da LDO, até para que na próxima LDO que vir, aquilo que não foi feito,
é que já passa a constar nelas. Não foi possível fazer em 2024, mas é possível em 2025, 2026, mas é que possa constar também. A outra questão que nós precisamos ver de como fazer, que eu não sei desta parte, sobre o que nós podemos fazer de diferente para, apesar que nós já estamos fazendo muito na questão dessas questões dos terrenos que serão destinados para empresas, mas nós temos alguns terrenos que de repente eles possam ser desfeitos. E nós sabemos que qualquer terreno que for ser desfeito nessa gestão, ela vai ser já direcionada para algum local, algum lugar, e de repente que o município crie uma condição de viabilizar, de não sei de que forma, mas precisa-se promovermos alguma forma de termos também o parque industrial terceirizado, privado. E sabemos que existe muitas dificuldades em questão de CEMIG, em questão de infraestrutura, mas fazer um estudo sobre isso e, de repente, naquilo que o município puder, que for constitucional de se fazer, que, se necessário, desfazer de terrenos para local certo, para o bem da cidade, que nós possamos fazer, nós deixando claro que quando nós não votávamos a venda de terrenos nesta casa, é porque não diziam aonde ia colocar o recurso, né? Então, por isso que não era feito, mas tendo essa destinação, tenho certeza que não há interesse nenhum do município ter também nenhum terreno ocioso, né? Ou que seja, lógico que existe uma nova regra, um novo entendimento do Tribunal de Contas sobre esses terrenos que ficam para o município. Nem alguns me parece que nem pode ser vendidos, né? Mas que possamos destinar eles para aquilo que é possível. E essas questões, eu acredito que grande parte já esteja dentro da LDO, mas que esse, se for possível, constar, para que na hora do orçamento esteja já amarradinho, LDO com orçamento. Porque agora chegou a mensagem, já foi aprovado lá no Senado, tinha passado semana passada na Câmara e foi aprovado no Senado a medida provisória, então ela passa a valer e agora nós já podemos pensar nesta questão de viabilizar. E outra, hoje nós temos algumas áreas de 9.000 metros, às vezes um pouco mais, de 5.000 metros, e hoje existem uns apartamentos mais modernos, com infraestrutura melhores, onde dá dignidade, né, para essas pessoas que forem contempladas, não só no modelo de casa-terra, mas sim no modelo de apartamento, né, onde que seja no modelo, nesses terrenos do município, né, através de contrapartida, que tenha parquinho, que tenha área de lazer, que tenha um estacionamento, né, que possa, dentro de um condomínio deste, ter, por exemplo, um salão que seja para que eles possa fazer festa de aniversário ou de alguma confraternização. Então, hoje dá essas condições. A gente viaja e vê uns apartamentos do Minha Vida nesse modelo 1, muito bem feito. E no passado a gente via que, assim, teria vontade de fazer, mas os modelos que tinham não agradavam. A gente sabia que iria colocar eles debaixo de um teto, mas não iria dar a dignidade que eles merecem. E hoje isso já é possível. Então, assim, essas questões que eu vou pedir depois, passar para vocês, e se for possível, colocar ela já na LDO, para que a gente tenha essas previsões depois de locar recursos para esses fins. Zé, sem dúvida, fazendo uma ressalva, de fato, todos esses programas, né, essas ações que você disse já constam nos programas aqui da nossa LDO. Mas vamos fazer uma revisão, o que estiver faltando ali a gente inclui, tá? Muito bom você tocar nessa situação das casas populares. O Márcio, gerente aqui da Caixa,
ele marcou uma reunião juntamente com o gerente regional também da Caixa, acho que é o Cláudio, esqueci o nome dele, mas acho que é Cláudio. Ele marcou uma reunião, vai fazer uns 15 dias, lá na prefeitura, justamente para falar da possibilidade, né, de aprovação dessa medida pelo Senado. O que acontece, Zé? O Marcelo já adiantou, igual eu falo, Zé, o Marcelo ele já adianta, ele já vê lá na frente. Já entrou em contato com o Arineu, fazer um levantamento de tudo, inclusive como que está a nossa legislação hoje, que vai precisar ser mudada, que ela ficou defasada, viu, Zé? Conselho Municipal de Habitação, né, que precisa estar em vigor, porque existem os critérios que têm que ser aprovados. Até foi, aproveitando, me dá Claro. Parte da questão depois, esclarecer para a população o tipo de que pessoas, quais que não faixas, vão quais não vão se enquadrar por questão de documentação, porque no município tem pessoas que moram no município há muitos anos, mas ela não vai conseguir comprovar que ela mora no município, porque tem todos os critérios, e isso depois, a hora que tiver vigente, que o Arineu possa, né, vir até essa casa, fazer uma explicação, e depois para que toda a cidade saiba como funciona, porque senão a pessoa cria uma esperança que ela vai poder se cadastrar, mas a documentação dela não atende os requisitos mínimos que são necessários para fazer um cadastro e concorrer, né, ao sorteio, porque acredito que, né, seja através de sorteio. Zé, de posse dessa sua informação vai ser feito isso porque é uma leitura na íntegra da lei, como que ela foi aprovada, o que ela exige, e em cima dela agora a gente começa os trabalhos. Só mais uma pontuação aí com relação aos terrenos, tá? Já estamos fazendo estudos também, que o Marcelo pediu para a gente fazer um levantamento de todos os terrenos que a gente consegue fazer alienação. Então a gente já está fazendo isso também, para fazer a destinação correta e, logicamente, Zé, transparência. Esse terreno aqui, se for alienado, se for vendido, vai ser aplicado aqui. E tudo isso debatendo em conjunto com vocês, sem dúvida. Muito obrigado. Eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos os secretários, né? O Cícero tinha um compromisso, teve que sair, agradecer ele, né, pelo brilhante trabalho que faz na Secretaria de Ciência e Tecnologia, agradecer o Diego pela luta, né, e para trazer mais empregos, né, para a nossa cidade, viabilizar condições de empresas instalarem, o Ronaldo, né, na assistência social, que faz um brilhante trabalho, tem um coração do tamanho do mundo, né, e sei que gostaria de fazer muito mais, mas às vezes, infelizmente, a legislação não os permite, mas tudo dentro daquilo que é possível, faz, não mede horas nem esforços, né? Também cumprimentar o João Bosco, que está aqui agora, dar o apoio na agricultura, a gente fica muito feliz, né, com a sua colaboração. O João, na frente da Secretaria de Segurança, né, faz aí um excelente trabalho. A gente tem assim esse agradecimento por tentar socorrer um lado, socorrer o outro, né, e às vezes tem hora que não consegue, às vezes por falta de contingente, ou às vezes acontece um acidente, você tem que deslocar, mas faz um brilhante trabalho. O Lucas, né, vai ficar careca daqui uns tempos, porque a demanda é grande demais, né, Lucas? E faz um excelente trabalho na educação, tentando buscar meios aí para poder cada dia abrir mais vagas, né, ampliando, né, a questão de creches que está fazendo, escola, que, se Deus quiser, o ano que vem vai ter muito mais vagas para as crianças. Renan, né, que às vezes eu ligo à noite, ligo de manhãzinha, fora de hora, domingo, sábado, e está sempre lá também para atender, dar atenção, né? E gostaria aí também de ter os reconhecimentos, João, pela comunicação. Comunicação às vezes é esquecida, mas ela é muito importante. Ela é onde que você coloca para as pessoas, né, de forma transparente o que acontece, mostra para as pessoas, dá publicidade
aos atos públicos, né? Agradecer aqui a todos os alunos, estudantes que estão aqui hoje também, né? Ou também o Anderson que está aqui. Fica aqui a gratidão por vocês ter vindo na audiência pública, é necessário, é importante. E se alguém quiser dar a palavra de vocês, secretário, nós estamos aqui ainda para ouvir, tem alguns minutos ainda. Algum vereador que queira falar mais alguma coisa? Uma parte na sua fala, os secretários é muito atuantes. O Daniel, eu quero justificar a falta do Daniel. O Daniel é muito atuante, está sempre em todos os eventos, uma pessoa muito proativa. Ele está com dengue, está de repouso em casa, coitado. Ele está muito debilitado, por isso que ele não está presente aqui. E parabéns à presença de todos, os secretários, né, servidores. Parabenizar o prefeito, os servidores públicos, secretários que estão trabalhando, assim, com muito entusiasmo, muita vontade para melhorar a nossa cidade. Muito obrigado. O Daniel, né, resgatando aí o esporte, né, sim, algumas modalidades que nem era vista, lembradas mais, e hoje tem buscado, né, fazer um trabalho. Tivemos a felicidade de aprovar aquele 1%, né, que é destinado às bolsas. Então, já do orçamento do esporte, né, fica automático. Isso foi, assim, uma iniciativa brilhante, né, do Poder Executivo, encaminhar para essa casa, o qual nós analisamos, e depois nós propusemos algumas mudanças, qual foi acatada, né, pelo secretário, foi acatada pelo Poder Executivo, pelo prefeito. Então, tem que ficar aqui, né, os agradecimentos, o empenho de todos, né, e aqui, cada um se desdobrando para colaborar, a nossa cidade vai ser cada vez melhor. E essa, acredito que é a finalidade de todos nós que estamos aqui, e que possamos ter uma cidade melhor a cada dia, né, que o paraíso possa ser realmente um paraíso. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Muito obrigado pela presença de todos. Me dirijo mais uma vez aos representantes dos universitários aqui, da associação, reafirmando meu compromisso, nosso compromisso aqui dos vereadores presentes, de estarmos, conforme o secretário de Planejamento e Gestão mencionou, e está fazendo essa leitura da realidade das demandas de vocês, estaremos acompanhando até o bom termo, até o término dessas tratativas, que esperamos que sejam de pleno êxito. Com certeza o prefeito municipal Marcelo Moraes terá sensibilidade e empatia com a necessidade de vocês, que é urgente, e vocês exerceram a cidadania aqui hoje, usaram a tribuna de forma democrática e transparente. Isso é muito bacana. Boa noite a todos, muito obrigado. Nada mais havendo, eu declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado a todos vocês.